Bom, quero convidar os irmãos a abrirem comigo agora em 1 Pedro, capítulo 2. Aos domingos estamos estudando essa carta de 1 Pedro. Hoje nós chegamos nos versos de 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 18 a 20. Eu queria encerrar hoje o capítulo 2 de 2 Pedro, ou 1 Pedro, mas à medida que eu fui estudando esse texto, eu comecei a perceber que tinha tanta coisa para falar sobre ele que não dava para ir além do verso 20. Então vamos dar uma olhadinha aí. 1 Pedro 2, verso 18 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós temos a Tua palavra diante de nós. A Tua palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa, Senhor Deus, para fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. A Tua palavra acompanhada pelo poder do Teu Espírito. Que ela possa hoje falar conosco. Que enquanto os irmãos escutam a minha voz aqui, o Senhor possa me ajudar a ser fiel ao que a Tua palavra ensina. E assim eles possam ouvir a Tua voz, falando aos seus corações. Nos ajuda, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre o tema a vida cristã nos piores cenários. A vida cristã nos piores cenários. Quando eu estava pensando sobre o tema, eu até pensei em algo assim, na pior, mas ainda cristão. Mas eu achei que assim ficava melhor, né? A vida cristã nos piores cenários. Ao longo da história da igreja, nós percebemos que os cristãos, eles muitas vezes têm sido forçados a passarem por coisas terríveis, por situações extremas. E às vezes a gente lê sobre a história da igreja e a gente começa a pensar apenas naqueles homens lá do passado, lá atrás, aqueles lá no período do Império Romano, que eram ali presos, queimados vivos, lançados dentro de coliseus para serem devorados. E a gente esquece que hoje ainda nós temos muitos irmãos passando por coisas que nós nem ao menos conseguimos imaginar. De fato, pelos piores cenários possíveis. Em países islâmicos, por exemplo, alguns deles, em que é proibido pregar o evangelho, é proibido um muçulmano naquele país se converter a Cristo. Se assim acontecer, ele paga com a própria vida. Isso não está tão longe de nós, porque todos nós já vimos agora, em anos recentes, né, aquelas imagens daqueles homens encapuzados, caminhando para serem degolados, decapitados. Aquilo, irmãos, aquilo é apenas um vislumbre do que essas pessoas passam nesses países. Irmãs, suas filhas sendo capturadas, colocadas dentro de jaulas para serem leiloadas como se fossem uma mercadoria, para serem abusadas, vendidas como escravas sexuais. Há cristãos passando por cenários extremos. Cristãos em regimes totalitários, por exemplo, na Coreia do Norte, onde é proibido ser cristão. Se alguém for capturado ali com uma Bíblia, essa pessoa ela pode ser sentenciada à morte imediatamente, numa praça pública, exatamente para servir de exemplo para os outros. Essa pessoa pode ser mandada para um campo de concentração, onde ela vai trabalhar sem
alimento adequado, até a exaustão máxima, sendo torturada, até que ela possa realmente, literalmente, morrer de tanto trabalhar. A gente tem ouvido notícias de que um dos lugares onde o cristianismo cresce muito é na Índia. Inclusive, a população da Índia cresce a um nível extremo, né? Alguns até falam que é possível que passe da população da China em breve. E lá o cristianismo ele cresce principalmente entre as classes mais baixas da sociedade. Os famosos Dalits, né? Quem já ouviu falar dos Dalits? Levanta a mão para eu saber. Vocês não querem se entregar que vocês assistiam a novela, né? Do Caminho das Índias. Mas eu estou sabendo. Vocês ouviram dos Dalits, né? Os intocáveis, né? Pronto. Entre eles que o cristianismo mais cresce lá na Índia. E essas pessoas, elas... Ser um Dalit já é ser alguém invisível. Ser um Dalit cristão é não apenas ser invisível. As pessoas começam a te notar agora, para te perseguir. Porque os Dalits são aqueles que recebem os piores trabalhos. Vão chamar os Dalits para quê? Eles não têm direitos civis. Claro, tem um processo acontecendo, né, para tentar melhorar os direitos civis, mas eles vão trabalhar como? É limpando fossa, é removendo lixo, é aquilo que ninguém mais quer fazer. E ninguém está muito interessado em mudar essa situação. Quando são cristãos é ainda pior, como eu falei, porque então começam a serem perseguidos. Então há irmãos nossos passando por situações extremas, muito difíceis. Se você fosse pensar aí num cenário difícil, qual seria um dos piores cenários que você poderia imaginar para se viver? Ser um cristão vivendo nesse cenário. Eu dei aqui alguns exemplos muito ruins, né? Talvez você possa pensar assim, bom, isso daí como está longe da gente, pensando aqui mais perto de nós, talvez um cristão que experimente algum tipo de enfermidade degenerativa e sem cura. E passar então a vida toda sofrendo, acamado por algum tipo de doença. Esse também é um cenário realmente muito difícil e doloroso. Mas Pedro, ele vai aqui nos dar 4 informações para cristãos que experimentam algum cenário extremo, algum cenário difícil. E a primeira das informações que ele vai nos dar é um exemplo. Ele vai nos falar aqui de um dos piores cenários que a gente pode imaginar também, que é o cenário da escravidão. Se vocês viram aí no verso 18, ele já começou dizendo escravos. Essa expressão escravos, ela não é a expressão mais comum utilizada no Novo Testamento. Normalmente a gente encontra a palavrinha grega doulos, né? Que é a palavra usada para escravos. Normalmente, às vezes traduzida como servos, né? Aqui é uma palavra um pouco diferente dessa, uma palavra não muito comum, que ela significaria mais a ideia de um servo da casa, um escravo doméstico ou algo assim. Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre a escravidão nos dias do apóstolo Pedro, mas é muito interessante que Pedro ele está escrevendo essa carta para cristãos. Ele está falando para a gente, irmãos em Cristo, que se encontravam nessa situação de escravidão. Quando essa carta for ser lida numa igreja ali na Ásia Menor, entre aqueles que ouviriam a leitura da carta, entre os irmãos ali, alguns eram escravos. Provavelmente pessoas que já eram escravas antes de conhecerem Jesus e foram alcançadas por Jesus lá nessa situação de escravidão. Continuaram como escravos, agora escravos cristãos. Então Pedro está falando para essas pessoas aqui. E você pode imaginar quão difícil deveria ser a vida de alguém que experimentava esse tipo de existência, que vivia realmente como um
um escravo de verdade. É preciso a gente, antes de falar sobre escravidão, corrigir primeiro a nossa mentalidade. Nós temos na nossa cabeça aqui a imagem do escravo, da escravidão, do nosso contexto brasileiro aqui. Né? Todos nós aqui já vimos algum filme, alguma novela, alguma coisa assim sobre escravidão. E a escravidão no Brasil, a escravidão na América, ela não era exatamente igual à escravidão que acontecia nos dias de Pedro. Haviam algumas diferenças, tá? Então a gente precisa corrigir essa mentalidade. Primeira delas, a escravidão nos dias de Pedro não era por uma questão racial, cor de pele, por exemplo. Você ia encontrar escravos das mais variadas tonalidades, né? Olho claro, olho escuro, cabelo claro, cabelo escuro, enfim. Ser escravo não tinha nada a ver com a cor da pele que você tinha. Essa é a primeira questão. Segunda questão é que nós víamos os escravos aqui geralmente trabalhando num tipo de serviço muito braçal, né? Inclusive, eles não tinham qualquer acesso à educação ou coisas dessa natureza. Esse também não era o cenário nos dias de Pedro. Havia muitos escravos que serviam das mais diversas maneiras ali. Escravos que eram médicos, escravos que eram professores, tutores das crianças. Então, e claro, existiam escravos também servindo nos serviços, tipo de serviço que ninguém queria fazer, né? Então existiam todo tipo de escravos, inclusive escravos que eram escravos e tinham escravos também para poder ajudar eles nos serviços deles, né? Então, tinha algumas diferenças entre a escravidão nesses dias e a nossa escravidão que a gente conhece de ser um pouco mais próxima de nós. Mas uma coisa que não era diferente é que ambas as instituições, essa mais recente, essa escravidão antiga, ambas eram uma instituição perversa, ok? Não era nada bom ser um escravo. Primeiro, como é que alguém se tornava um escravo? Existiam algumas maneiras. Uma delas, alguém poderia ser capturado em uma guerra. Então, o país ele entra em guerra com outro país e aqueles que ele traz como prisioneiros, ele os traz como escravos. Essa era uma maneira, tá? Outra maneira, você poderia ser escravo por pobreza. Você fez muitas dívidas, você não conseguiu mais pagar as suas dívidas, suprir as suas necessidades, para você não morrer, então você poderia vender-se como um escravo. Ali você seria uma espécie de servo daquela pessoa e meio que pagaria ali pelo seu sustento, seu alimento, através do seu trabalho para aquela pessoa. Trabalho escravo. Você poderia também ser um escravo por nascimento. Você nasceu de uma família que já era escrava. E quando você nasceu, você se tornou uma propriedade não daquela família que te deu a luz, mas você se tornava uma propriedade do dono daquela família. Porque você já nasceu dentro da escravidão. E você podia ser um escravo até por sequestro. Alguém poderia sequestrar uma pessoa e transformar aquela pessoa num escravo. Então, haviam muitas maneiras de se tornarem escravos. Escravos não tinham direitos civis. Escravos não tinham direito a voto. E nem tinham muito a quem recorrer em algum tipo de situação de injustiça. Escravos, eles eram uma classe mais baixa da sociedade. Eles eram considerados praticamente como não humanos, como apenas objetos. E também estavam sujeitos a maus tratos. Inclusive podiam perder a vida por coisas banais. Porque quebrou um instrumento, o dono podia matar aquele escravo. Ele tinha direito sobre a vida daquele homem. Então, essa aqui era a situação, o contexto ali dentro do Império Romano. É para esses irmãos que estavam nessa situação de escravidão que Pedro escreve a sua carta nesse momento. Se dirige especificamente a eles. Irmãos que estão vivendo num dos piores cenários que nós podemos imaginar. Tá?
E aí ele traz uma segunda informação para nós. Uma segunda informação para esses irmãos. E a informação basicamente é a seguinte: nem sempre o cenário vai mudar. Nem sempre o cenário vai mudar. Você pode ser um cristão vivendo num cenário muito difícil e nós temos que aprender essa verdade. Nem sempre aquele cenário vai mudar. É muito interessante isso daqui, eu vou já entrar de novo aqui no texto para a gente ver. Mas isso é o contrário do que é pregado em muitos lugares. Aquele tipo de teologia que a gente já conhece, né? Tanto a gente vê na televisão, né? A famosa teologia da prosperidade, que prega o seguinte: venha a Jesus e pare de sofrer. Pare de sofrer. Às vezes tem uns folhetinhos evangelísticos assim, não é bem evangelístico, não tem um evangelho lá, né? E a mensagem é basicamente essa: pare de sofrer. Pare de sofrer. Você já deve ter visto pessoas dizendo isso. Venha a Cristo para que você tenha agora riqueza, que você tenha saúde, prosperidade. É isso que você vai encontrar em Jesus. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: olha, você é filho do rei, você é cabeça, não é cauda. Eita, já ouviu? É brega demais, né? Uma vez eu estava trabalhando num evento gospel, e lá nesse evento tinha um homem pregando, e ele dizia assim, ele estava encorajando as pessoas. Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Esse homem estava pregando, ele começou a dizer o seguinte: olha, Deus mandou eu fazer uma loucura. Se Deus mandou, então eu vou fazer. Traz aí para mim aqueles rolinhos, tá? Os rolinhos de papel assim, tá? E aí ele começou a distribuir os rolinhos de papel. E as pessoas começaram a pegar aqueles rolinhos e ele disse assim: olha, cada rolinho desse é um salmo. Tem aí do Salmo 1 até o Salmo 150. Deus mandou fazer uma loucura, então eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. Se você pegue o Salmo 1, você vai doar R$1. Se você tiver pego o Salmo 2, você vai doar R$2. E coitado de quem pegou o 150, né? E aí aquele homem, ao fazer isso, ele dizia o seguinte: eu já estou vendo pessoas passando aqui de funcionário para patrão em uma semana. Olha a promessa que ele estava fazendo. É a famosa teologia da prosperidade, que nem é teologia e nem traz prosperidade, a não ser para aquele que prega, né? A teologia da prosperidade. Mas enfim, o que Pedro vai dizer aqui é exatamente o oposto disso. Pedro não olha para esses irmãos escravos e diz para eles: vocês estão vindo a Jesus? Acabou a escravidão. Estou vendo já vocês virando patrões em uma semana, porque vocês se tornaram cristãos. Parem de sofrer. É isso que Pedro vai dizer? Não. Olha o verso 18. Ele vai dizer: nem sempre o cenário vai mudar. Ele vai dizer aí no verso 18: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito. Sujeitem-se aos seus senhores. Essa é a palavra de Pedro para esses irmãos em situação de escravidão. Vocês estão nessa situação? Sujeitem-se aos seus senhores. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que Pedro está dizendo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os autores do Novo Testamento, por um lado, eles não... Deixa eu só baixar aqui que... Pronto. Por um lado, eles não estavam, você não vai encontrar no Novo Testamento, eles protestando contra a instituição da escravidão. Você não vai ver nenhum autor do Novo Testamento dizendo assim: vamos levantar as mãos e vamos lutar contra a escravidão, abaixo a escravidão, vamos fazer uns cartazes para a gente ir lá na praça, né, lutar contra a escravidão. Você não vai encontrar isso. Eles não eram ativistas sociais, revolucionários. E a própria
situação da escravidão naqueles dias, mudar aquilo era algo impensável. Por quê? Estudiosos dizem que cerca de 50% da população ali do Império Greco-Romano era constituída de escravos. Era a mão de obra das atividades ali da máquina que fazia com que aquela sociedade funcionasse. E os cristãos eram uma minoria perseguida. Então não era crível, imaginável, pensável em mudar esse cenário naquele momento, naquela circunstância histórica. Portanto, Pedro, ele escreve aqui com uma preocupação pastoral. Pedro, ele fala como um pastor, ao invés de falar como um ativista social. E como pastor, a preocupação dele é como essas pessoas, mesmo nas situações mais difíceis, ainda podem viver como crentes fiéis, que vão salgar a sociedade, que vão ser luz na sociedade. Dá uma olhadinha comigo no verso 12. A gente já viu esse versículo, mas vamos olhar de novo. Olha aqui. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A preocupação de Pedro, como esse pastor que era enxergar esses irmãos vivendo nesse cenário difícil e dizer para eles, olha, continuem vivendo como os melhores cristãos que vocês podem ser no meio dessa sociedade, para que o mundo olhe para vocês e glorifique a Deus. E de alguma forma, talvez, esse mundo seja impactado e queira saber como é que vocês conseguem ser esses cristãos em situações tão difíceis. Ele está preocupado em que esses homens vivam uma vida que recomende o evangelho para as pessoas, mesmo enquanto escravos. Agora, por outro lado, a gente tem que dizer também que os autores do Novo Testamento deixam muito claro para nós, não só no Novo, mas no Antigo, que a escravidão, em primeiro lugar, não foi algo criado por Deus. Não é uma instituição criada por Deus. No Antigo Testamento, Deus ele vai regulamentar ainda a escravidão para minimizar a situação daqueles que viviam nessa condição. Tanto é que, se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que há muitos benefícios para aqueles que acabam se tornando escravos dentro do povo de Israel. Deus diz, inclusive, que os israelitas deveriam agir com misericórdia e com graça para com os escravos, porque um dia eles foram escravos. Alguns judeus chegaram a dizer, inclusive, o seguinte, que quem arrumava um escravo para si, tinha tantas obrigações para com aquele escravo, que se tornava um escravo dele. Então, alguns judeus, inclusive, já começaram até a abandonar a prática de ter escravos, porque às vezes não era tão vantajoso. É claro, a mentalidade judaica era diferente da mentalidade greco-romana e como a escravidão funcionava em ambas as culturas e sociedades. Tá? Mas segunda coisa que o Novo Testamento vai deixar claro para nós é que a escravidão era uma instituição com data de validade. Ou seja, ela tinha prazo para acabar. Um dia, Deus acabaria com a escravidão. O próprio significado da ideia de redenção. O que é a redenção? Comprar alguém por um preço para pôr essa pessoa em liberdade. É exatamente o quê? O fim da escravidão. De todo tipo de escravidão. Não só da escravidão social entre os seres humanos, mas da escravidão ao pecado, ao medo, à morte. Libertação completa. Toda vez que os israelitas celebravam a Páscoa, o que eles estavam celebrando era o quê? O fim da escravidão. Era a redenção.
Era aquele momento em que Deus interveio e os arrancou da escravidão do Egito e os levou para a sua terra. Então a escravidão, ela tinha um tempo para acabar. E o que o Novo Testamento deixa claro também é que a escravidão, para algumas pessoas, poderia acabar inclusive agora. Dá uma olhadinha comigo em 1 Coríntios 7, 21. Rapidinho. 1 Coríntios 7, 21. Olha o que Paulo diz aqui. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então, a escravidão não era algo visto pelos autores do Novo Testamento como, tipo assim, olha, se você é escravo nessa vida, então você tem que se manter escravo até o final da sua vida. Você não pode sair dessa situação. Não. Paulo vai deixar claro. Se houver uma chance de você sair dessa situação de escravidão, e havia, o escravo ele poderia ser alforriado, ou alguns escravos, porque, lembra do que eu falei, né? Tinha escravo que era médico, tinha escravo que era professor, tinham vários tipos de escravo, e às vezes eles conseguiam ganhar algum tipo de valor, de dinheiro, prestando algum tipo de serviço extra. E com esse dinheiro, muitas vezes, eles poderiam comprar a sua própria libertação. Então, o que Paulo está dizendo é, vocês não devem viver afligidos nessa vida se vocês não conseguirem sair dessa situação. Mas se você tiver a chance de sair dela, aproveite, saia. Tá? Então, a escravidão era algo que um dia acabaria, um dia Deus vai acabar por completo com essa instituição da escravidão, ele vai libertar o seu povo. Mas também era algo que, se os cristãos eles pudessem ter a oportunidade de se desfazer delas ainda aqui, eles poderiam aproveitar e abraçar essa oportunidade. E mais do que isso, o Novo Testamento ele vai lançar sementes que no final das contas acabariam completamente com a instituição da escravidão. No Ocidente, nós sabemos que a escravidão ela foi abolida especialmente sob influência de cristãos. Na Inglaterra, o homem que lutou pela abolição da escravidão e é reconhecido até hoje era um cristão chamado William Wilberforce. E ele fez isso muito por influência do seu pastor, John Newton. John Newton tinha sido, antes da sua conversão, um traficante de escravos. E quando ele se converteu, ele percebeu o tamanho do horror que era tudo aquilo. John Newton, se você não conhece quem é ele, você já deve ter ouvido pelo menos uma música dele. A música famosa de John Newton chamada Amazing Grace. Já ouviu? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Maravilhosa graça, quão doce o som que salvou o miserável como eu. Like me. Já ouviu essa música? Quem já ouviu? Olha aí, muita gente ouviu John Newton e não sabia, né? Pois pronto. William Wilberforce foi extremamente influenciado. William Wilberforce queria ser um pastor, mas John Newton viu o potencial que ele tinha e o encorajou a, na verdade, ser um político cristão e agir com todas as forças ali para salgar a terra. E foi isso que ele fez, e seus esforços renderam aí a abolição da escravidão ali na Inglaterra. Nos Estados Unidos também muitos cristãos se envolveram nisso. Charles Finney, por exemplo, não é um bom cristão, um bom exemplo de teologia cristã, mas era um cristão, um pregador cristão, e muitos outros se envolveram exatamente no combate à escravidão. Tá? Mas, voltando aqui, a nossa segunda informação, e que Pedro está deixando claro para esses irmãos, é que muitos deles, talvez, teriam que conviver com essa situação a vida toda. A situação não ia mudar.
eles continuariam como escravos durante toda a sua vida. E aí a terceira informação que ele vai trazer para nós é como cristãos podem encarar ou devem encarar cenários tão difíceis como esses. Agindo, não como qualquer pessoa, mas como crentes nesses cenários. É o que ele vai explicar para nós agora. Ainda aí no verso 18, a primeira coisa que ele vai dizer para esses escravos é: escravos, sujeitem-se a seus senhores com devido respeito, ou com todo o respeito, tá? Então, enquanto a situação não mudava, enquanto a situação nem podia ser mudada, como é que esses cristãos, o que eles deveriam fazer? Em resumo, a primeira coisa que ele está nos ensinando aqui é que eles deveriam ser os melhores escravos que eles pudessem ser. Eles deveriam fazer o melhor que eles pudessem dentro dessa situação em que eles se encontravam para refletirem Cristo. Para que a vida deles pudesse recomendar o Evangelho de Cristo. Por isso ele vai dizer, sujeitem-se. Essa palavra sujeição, a mesma palavra submissão, até falei sobre isso no domingo passado, mas só relembrando para os irmãos, duas coisinhas estão envolvidas nisso. Primeiro, reconhecer aquela pessoa que está em posição de autoridade como tendo aquela autoridade. Segunda coisa, obedecer aquela pessoa naquela posição de autoridade dentro dos limites de autoridade que ela tem. Isso significa que essa obediência não é absoluta, nós vamos já falar sobre isso novamente, tá? Mas nós já vimos no verso 13, quando a primeira vez que Pedro disse que os cristãos tinham que se sujeitar, falou sobre as autoridades civis, olha o que ele disse lá. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída. Então nós já vimos que os cristãos, eles eram livres. Nós não somos cidadãos desse mundo aqui. Somos peregrinos estrangeiros. Pedro começou falando sobre isso lá no verso 11. Estamos livres. Nenhuma autoridade humana aqui é, em última instância, autoridade sobre nós. Nossa autoridade é da nossa pátria celestial. É o nosso Deus, o nosso Rei Jesus. Mas por causa dele, nós devemos viver aqui de determinada maneira. E que determinada maneira é essa? Ele disse, sujeitando-se às autoridades, e aqui ele fala aos escravos, sujeitando-se aos seus senhores, reconhecendo que eles, por causa de Jesus, por causa do Senhor, eles vão ter algum nível de autoridade sobre vocês, e vocês devem obedecê-los dentro desse nível de autoridade. Tá? No nosso texto, no verso 18, está traduzido assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Essa expressão, com todo respeito, literalmente, é a palavra com todo temor. Ok? E do jeito que está traduzido, o que parece para nós é o quê? Que ele está dizendo assim, olha, você sujeite-se ao seu Senhor com todo temor ao seu Senhor. Não é isso que parece, quando a gente lê? Só que se a gente voltar para o verso 17, ele tinha dito, tratem a todos com devido respeito, ou com honra, devida honra, é a palavra literal aqui do verso 17. Aí ele diz, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E aqui, no verso 17, ele deixa claro que com cada tipo de pessoa, nós temos um tipo de tratamento. Ao rei, honra. Aos irmãos, amor. Mas somente a Deus, temor. Então, quando a gente chega no verso 18, muitos estudiosos, teólogos aqui, comentaristas, têm entendido que a ideia aqui seria, escravos, sujeitem-se aos seus senhores. E se sujeitem com todo o temor, que é a palavra aqui. Mesma palavra que ele usou no verso 17 para se referir a Deus. Então, a ideia seria, esse temor que os escravos deveriam ter não eram aos seus senhores, mas era um temor que eles deveriam ter a Deus. Ou seja,
A mesma coisa que ele já tinha dito antes. Por causa do Senhor, vocês se submetem aos governantes. A mesma coisa, escravos. Por causa do Senhor, vocês se submetem aos senhores. A Deus é que deveria ser dado aqui esse temor. E o temor do Senhor, lá em Provérbios, não é algo relacionado literalmente apenas com a ideia de medo, mas a ideia de um compromisso total com Deus. Um compromisso total que me leva a querer saber o que o meu Deus quer. A querer saber qual é a sua vontade, a querer obedecê-lo e viver de uma maneira que ele se agrade em mim. A estar interessado em ver como as coisas devem funcionar e me colocar dentro dessa situação. Então ele está dizendo, primeira coisa para nós aqui, é por causa do Senhor. Deus é aquela autoridade suprema, é aquele que estabelece os limites do que eu posso e do que eu não posso fazer, e mesmo os senhores dos escravos estão debaixo desse Deus. Portanto, a minha obediência a esses senhores nunca é absoluta. Eu só os obedeço enquanto aquilo que eles me ordenam não é contrário à vontade do meu Deus. Enquanto aquilo que eles exigem de mim não é pecaminoso, não é contra o que Deus espera de mim. Então, nesse nível aí, nesses limites, eu obedeço aos meus senhores. Então, como é que eu devo encarar cenários difíceis como cristãos? Em primeiro lugar, obedecendo a Deus no meu compromisso total com Deus. O que Deus gosta? Qual é a vontade de Deus? Ele me diz aqui na sua palavra. Pois não importa qual cenário eu estiver, é isso que eu vou fazer. Eu vou lutar para me colocar debaixo da vontade do meu Deus. Situações difíceis não me dão carta branca para pecar. Esses homens aqui, vivendo como escravos, poderiam pensar o quê? Ora, o meu Senhor está me explorando. Portanto, o que eu vou fazer com esse Senhor que me explora? Qualquer oportunidade que eu tiver de benefício, eu vou aproveitar. Eu vou roubar ele se eu tiver a chance. Eu vou fazer corpo mole quando ele não estiver vendo. É assim que eu vou viver a minha vida. Porque, afinal de contas, ele não merece que eu faça algo melhor por ele. Eu preciso de algum tipo de compensação. Não posso ser só aqui um escravo recebendo ordens desse homem. Alguém poderia pensar assim. É assim que nós, que não vivemos em escravidão hoje, pensamos muitas vezes acerca dos nossos patrões. Já é muito rico. Trabalho só para o homem ficar mais rico. Então, na oportunidade que eu tiver, eu vou ficar aqui matando, né? Não vou, para que eu vou me preocupar? Não sou valorizado. Para que eu vou me preocupar e zelar com o patrimônio dele? Oh, não, que ele botar o carro dele na minha mão, tiver um quebra-mola na minha frente, eu passo com tudo. Tudo, né? Só não passo com tudo para não bater a cabeça no teto, né? Esse não é o tipo de atitude cristã que Pedro esperava nem dos escravos. Escravos, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. O Deus a quem vocês servem. O Cristo de quem vocês falam. Que são filhos, por causa dele. Se sujeitem aos senhores de vocês como os melhores escravos que vocês podem ser. Porque vocês estão levando o testemunho de Jesus. Onde vocês estão? Em outras palavras, trabalhem para o patrão de vocês como os melhores funcionários que vocês puderem ser. Porque no dia que você
estiver lá pisando na bola e dando o pior testemunho de funcionário possível, não é só você. Não é só o seu nome que está em jogo. Sabe o que mais que está em jogo? É por isso que eu não gosto de contratar crente. Já ouviram gente dizendo isso aí? Por quê? Porque algumas pessoas talvez não ouviram o que Pedro tinha a dizer. É muito interessante que no verso 18 ainda, ele diz: sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Eita, né? Aquele patrão que é bom comigo, gente boa demais, aí... Mas aquele que é sem futuro comigo, não. Aqui, irmãos, uma coisa interessante. Nós temos a oportunidade de mudar de emprego, né? Nós temos a oportunidade. Eu ainda vou falar sobre isso daqui a pouco, então não vou adiantar muito aqui, tá? Mas enquanto nós estivermos naquela relação ali, que a gente assumiu, nós, no nosso caso, livremente, né? Apareceu a oportunidade, ninguém botou a arma na sua cabeça e disse, vá trabalhar lá naquela empresa lá, né? Não, apareceu a oportunidade de você dizer, opa, eu estou precisando, eu vou. Então, nesse compromisso que você assumiu, seja o melhor funcionário que você puder ser, enquanto você está dentro desse compromisso. E na hora que você não quiser mais, você procura outro. Mas enquanto estiver lá, seja o melhor que você possa ser. Mais uma coisa ele vai dizer aqui. Como é que cristãos enfrentam os piores cenários possíveis? Primeira, obedecendo ao Senhor. Em compromisso absoluto com o Senhor, certo? Segunda coisa, com os olhos e a confiança nas promessas do Senhor. Olha o que ele ainda vai dizer aqui para nós. Verso 19, perdão. Ele disse, porque é louvável. É louvável. No verso 20, finalzinho, ele vai dizer assim, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Essa palavra traduzida como louvável, tanto no verso 19 quanto no final do verso 20, literalmente é a palavra graça. Tá? Graça. E o que é que isso importa para nós aqui? Quando a gente lê na nossa tradução, parece simplesmente a ideia de que, tipo assim, porque Deus aprova o que você faz, quando você age assim. Mas aqui é mais do que isso. Na nova tradução, na linguagem de hoje, NTLH, tem assim, porque Deus os abençoará. Olha como já muda um pouco a coisa, não é? Então, obedeçam aos seus senhores, sejam os melhores servos, escravos que vocês podem ser, porque Deus os abençoará. E eu penso que ali, a nova tradução na linguagem de hoje, ela captou melhor a ideia. Porque, dá uma olhadinha comigo em Lucas, capítulo 6, versos de 32 a 36. Lucas 6, versos de 32 a 36. Olha comigo aí. Ele diz assim, que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Até aqui, essa palavrinha que mérito, é a mesma palavra que a gente viu lá. Que graça! Que graça! E aí agora ele diz no verso 35, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem. Nota que Pedro está dizendo lá, se vocês forem punidos por terem feito o bem. Aí ele continua.
e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Nota que agora ele fala de recompensa. Quando ele fala que mérito terão, que mérito, que é a palavra graça, ele fala, porque tem um mérito, tem uma graça, tem uma recompensa para vocês. Aqui a ideia é, sujeitem-se aos seus senhores, mesmo aqueles que são maus, sabe por quê? Que mérito vocês terão se vocês fazem as coisas erradas e são castigados? Agora, há uma graça para vocês, quando injustamente vocês sofrem por fazerem o bem. Há uma recompensa. E essa é a ideia aqui. Há um dia de recompensa para os que vivem do jeito de Deus, mesmo que aqui não haja recompensa nenhuma. Há um prazo de validade para situações difíceis, ainda que aqui elas durem a vida toda. Você pode lutar com doenças aqui a vida toda. Esses irmãos podiam lutar com a exploração aqui a vida toda. Mas ele está dizendo, há uma graça na presença de Deus. Há uma recompensa esperando por vocês. Por isso vocês podem aguentar e passar por isso aqui com os olhos no que há lá. No que espera ali. Na recompensa que o Senhor tem para vocês. Mas me tratam mal. Mas eles não merecem. É exatamente isso que ele vai dizer no verso 19, não é? 1 Pedro 2,19. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, o relacionamento de vocês com Deus, por causa de Deus, desse compromisso, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. A graça, traduzida aqui como louvável, mas a recompensa, exatamente para aqueles que suportam os maus, os que não merecem, por causa de Deus, por causa do compromisso com o Senhor. Em outras palavras, olhe para Deus, olhe para a bênção final que o Senhor tem para nós. Olhe para o fato de que você também não merecia nada. Não foi isso que a gente leu lá em Lucas, no finalzinho, dizendo, Deus recompensa os maus. Quem são esses maus? Eu e você. Que não merecíamos nada, que vivemos a vida toda com os punhos cerrados contra Deus, que dávamos as costas para Deus, que não estávamos nem aí para saber, Senhor, como é que o Senhor quer que eu viva? A gente estava muito aí para dizer assim, eu quero viver desse jeito, me abençoa, Senhor. Abençoa os meus planos, abençoa a minha vontade. E não para dizer, Senhor, qual é o jeito que o Senhor quer que eu viva. Me abençoe para viver do jeito que o Senhor quer que eu viva. E Deus agiu com graça. Deus agiu com misericórdia. Deus agiu com bondade, com amor, com quem não merecia. Eu e você. Ele está dizendo, façam o mesmo. Ajam com graça, com misericórdia, com amor, exatamente para quem não merece. A recompensa para você que age assim. Então, em resumo, nós como cristãos encaramos as situações mais difíceis em obediência a Deus e confiança na promessa de Deus, de que um dia tudo isso vai acabar. E de que o que Ele tem para nós é incomparável a tudo que a gente pudesse colher aqui. A nossa vida aqui é rápida. Você pode desfrutar desse mundo aqui durante quantos anos? O que o Senhor está dizendo é, se você tiver os olhos no lugar certo, você vai perceber que pode até ser que você sofra aqui durante todos os anos da sua vida. Mas há uma eternidade esperando.
E não se compara, porque eternidade é coisa que não tem fim. É algo que não acaba jamais. E a eternidade que Deus tem preparado para aqueles que o amam é repleta. É repleta daquilo que nós nem conseguimos sequer imaginar e colocar em palavras de glória. Talvez seja a melhor expressão. É glória que nos aguarda na sua presença. Então vale a pena suportar. Vale a pena aguentar. Quase que eu explico agora a eternidade igual a Sandy, né? A Sandy Júnior, né? O que é imortal não morre no final, né? É isso aí, né? Eternidade não acaba. Eu sempre ri dela, dessa música, né? Mas hoje me serviu. Mas ainda há uma outra informação que Pedro quer que a gente saiba, que não apenas ele quer que a gente olhe para o que está guardado para nós lá no final, assunto sobre o qual ele falou lá no capítulo 1, a recompensa guardada para nós, né? Não apenas ele quer, olha, enquanto cristão está passando pela luta, está passando pela prova, dando glória a Deus, né? Está passando pela situação mais difícil, continua obedecendo e continua olhando para o que está guardado para ti, tá? Mas não só isso. Ele dá um outro encorajamento para a gente obedecer, que para os escravos, no caso, se sujeitarem aos seus senhores. E o encorajamento é um incentivo para que eles fossem testemunhas diante daqueles homens. Em outras palavras, a informação que ele quer que nós aprendamos aqui também é que nossas vidas devem recomendar a nossa mensagem. O modo como a gente vive deve ser assim um adorno para a mensagem que a gente carrega. Sabe, as pessoas não devem, elas não estão olhando só para o que sai da nossa boca, elas estão olhando para o modo como a gente vive também. E o jeito que a gente vive deve ser um testemunho muito bonito para o que a gente diz. Deve ser esse adorno que recomenda, tá? A gente vive numa sociedade que pensa muito assim, e os meus direitos? Os meus direitos, né? Tem até a versão mais recente disso, que é, eu tenho direito de ser feliz? Eu não tenho direito de ser feliz? Depende, você está andando com Jesus, tem algumas coisas que você chama de ser feliz, que Jesus vai dizer para você que você não tem direito. Né? E se ele te der esse direito, não vai ser para tua felicidade. Vai ser para tua desgraça. Porque é contrário à vontade dele. Imagina, deixa eu dar um exemplo para você aqui, tá? Imagina que você vai ligar para cancelar o seu telefone. Eu já estive do outro lado da linha, convencendo você a não cancelar o telefone, né? Já trabalhei lá já. Pois é, a retenção. Mas imagina que você está ligando para cancelar. É um negócio chato? E geralmente, às vezes você está ligando, imagina você está ligando para cancelar porque o serviço está péssimo. Vou botar meu telefone, não, porque ninguém hoje em dia cancela mais telefone, né? Quebra o chip. Você está ligando para cancelar a sua internet. Pronto. Internet todo dia cai e tal, e você diz que está pagando 90 mega, e quando você vai botar lá aqueles negocinhos, né, aplicativo no celular, dá nem 5 mega. Aí você está com raiva, eu vou cancelar essa internet. Pronto. Aí você chega lá para cancelar, ou liga para cancelar, a pessoa que lhe atende. Eu vou botar, para ficar mais claro ainda, eu vou botar assim que você foi lá, tá? Chegou lá, a pessoa que te atende, pronto. Você chegou igual um jumento coiçando, né? Essa porcaria aqui, eu cancelo, que eu não quero. Pronto, né? Cachorrinho de balaio, né? Acima da pessoa. Pronto. Aí o que aconteceu? Depois disso. Aí a pessoa olhou para você e viu que você usou a camisa errada. A camisa que você foi tinha, ó. Jesus ama alguma coisa, Igreja Batista de Taitinga, ó. A pessoa olhou para você que estava lá lhe atendendo, e assim, mas você é crente? Você é dessa igreja aí, é? Como é que você prega o evangelho para a pessoa agora? O modo como você se comportou
tampou completamente os ouvidos daquela pessoa para qualquer coisa que você poderia querer compartilhar com ela de bem. Não dá para você chegar lá, olha, você é um energúmeno. Isso aí, xingamento bom, né? Cancele logo esse negócio que não presta. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tu já ouviu falar de Jesus? Dá para fazer as duas situações no mesmo momento, na mesma hora? Não dá. E é por isso que ele vai dizer aqui, a gente tem que viver de uma maneira tal que a nossa vida vai recomendar a nossa pregação, porque senão nós vamos tampar os ouvidos das pessoas para o que a gente tem para falar. Agora, se você só olha para essa vida, da perspectiva dessa vida, você não consegue fazer isso. Porque você sempre tem que levar vantagem. Você sempre tem os seus direitos. Os meus direitos, mereço ser feliz. E aí você não consegue abrir mão de nada. Porque você ainda não entendeu que há uma missão que é mais importante do que alguns dos seus direitos. Tem momentos em que a gente pode chamar atenção para os nossos direitos. Paulo, quando foi lá espancado na cidade de Filipos, depois ele chamou as autoridades lá, vocês sabiam que eu sou cidadão romano? Isso era algo que poderia ter duras sanções para aquelas autoridades, porque eles não podiam tratar um cidadão romano daquela forma. Ele diz assim, eu quero que vocês peçam desculpa. Vocês estão querendo simplesmente mandar eu ir embora agora, é que vocês descobriram? Quero que vocês peçam desculpa. Por que Paulo fez aquilo? Porque Paulo era orgulhoso demais, né? Porque Paulo queria... Não. Porque o evangelho estava em jogo. Paulo, aquele missionário que estava plantando aquela igreja ali, foi tratado como um criminoso. Como é que ficaria a fama dos cristãos naquela cidade? E Paulo quer deixar bem claro. Cristão não é um criminoso. E ele tinha como fazer isso naquele momento, então ele podia se valer dos seus direitos. Mas em outras ocasiões, o nosso Senhor foi aquele que passou por um tribunal injusto e não abriu a boca. Foi aquele que a gente lê lá em Filipenses capítulo 2, que não olhou só para os seus direitos, que sendo Deus, abriu mão da sua glória. Foi para uma cruz, por mim e por você. E o que ele está querendo que a gente faça é exatamente a mesma coisa. Olha o verso 20. O verso 19 ainda. Porque é louvável, é graça, que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Já falamos. A recompensa para aqueles que sofrem injustamente por causa do seu compromisso com Deus, sua consciência com Deus. Aí o verso 20, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Se você está passando por uma situação difícil por causa dos seus próprios pecados, que ele vai dizer aqui, que mérito tem isso? Dá para se gabar? Ai, eu estou sofrendo tanto, estou preso aqui nessa cadeia. Por quê? Só porque eu roubei na esquina. Né? Agora ele diz que se foi por você ter feito o bem. Verso 20, né? Finalzinho. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. A recompensa para quem sofre injustamente por obedecer a Deus. E mais do que isso, isso pode chamar a atenção das pessoas. Por que aconteceu isso com você? Qual foi o seu crime? Eu obedeci a Deus. Eu obedeci a Deus. A gente já viu no verso 12. Vivam de tal maneira que as pessoas olhem para vocês, os pagãos olhem para vocês, no dia, e deem graças a Deus.
Por que que o escravo submisso, como Pedro está ensinando aqui, estava aqui sendo castigado injustamente? Qual a razão? Que alguém inventou uma mentira dele e o patrão, o senhor lá, acreditou e castigou ele. É isso? Ele está sendo castigado porque ele fez o bem. E fazer o bem aqui está em oposição ao que é castigado por ter cometido pecado. Então esse fazer o bem é o oposto de fazer o pecado. O que é esse fazer o bem? Porque ele obedeceu a Deus. Isso significa mais uma vez aqui que a nossa obediência, mesmo desses escravos aqui, não era absoluta aos seus senhores. Às vezes o Senhor podia mandar o escravo fazer alguma coisa que violava a consciência dele para com Deus, seu compromisso com Deus. Ele podia dizer assim: eu não posso fazer isso. Eu tenho me esforçado para obedecer o Senhor em tudo, mas nisso eu não posso. E por essa desobediência, ele seria castigado. Mas que maravilha que o mundo nos trate mal porque nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Que maravilha, porque não apenas Deus está vendo, mas outras pessoas verão. E elas se questionarão. Pedro vai tratar sobre isso ainda mais para frente na carta. Pedirão a razão da nossa esperança. Por que vocês aguentam sofrer tudo isso desse jeito? Por causa do nosso Deus. E aí a gente vai poder o quê? Testemunhar. Esses escravos iam poder talvez testemunhar os seus senhores. Porque a única desobediência que eles cometiam contra eles era quando eles precisavam obedecer a Deus acima deles. Irmãos, isso é o que acontecia lá nos primeiros séculos, quando os cristãos eram mortos por causa da sua fé. Sabe, quando eles eram lançados lá nos coliseus e tudo mais. Lembra que eu falei para vocês que um homem, se não me engano foi Tertuliano, disse o sangue dos mártires é a semente da igreja? Por que ele estava dizendo aquilo? Porque ele estava dizendo toda gota de sangue que cai na terra é como se fizesse nascer novos cristãos. Por quê? Porque os cristãos eram levados para uma arena e ali eles eram mortos. E enquanto eles eram mortos, o que eles faziam? Eles cantavam louvores a Deus. Eles oravam. E os pagãos que viviam com aquele medo da morte olhavam para aquilo e diziam assim: como é que eles conseguem? Por que eles não revidam? Por que eles estão tão serenos aí? Enquanto estão morrendo. Eles continuam cantando louvores a Deus. Por quê? E aí eles iam descobrir com outros cristãos o porquê. É porque nós não somos daqui. É porque a nossa vida não acaba aqui. É porque a nossa esperança é muito maior. Há muito mais guardado para nós. E aí um monte de gente ouvia isso e ouvia o que Jesus fez para garantir tudo isso para nós e se convertia. É basicamente a mesma ideia aqui. E por fim, uma quinta e última informação. A situação pode não mudar. Mas nós mudamos quando nós nos encontramos em Cristo, com Cristo. Tá? Esses homens aqui eram escravos. Verso 18, sujeitem-se. Mas eles eram também livres. Verso 16, ele diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos, como escravos de Deus. Então nota esse detalhe. Eles se sujeitavam aos senhores humanos ao mesmo tempo em que eles eram livres. Livres. Quando o Evangelho veio ao encontro deles, eles entenderam: nós continuamos vivendo numa situação de escravidão. Isso não mudou. Mas nós já não somos mais escravos do mesmo jeito. A nossa vida mudou. Nós temos um espírito livre agora. Nós obedecemos esses senhores aí, eles não são nossos senhores. Nós julgamos e voluntariamente decidimos se a gente obedece ou se a gente não obedece. Quando que eles estão mandando eu fazer, eu olho, eu julgo e digo: isso não é contrário a Deus. Como um bom servo do meu Deus, eu vou obedecer o que ele está mandando. Da mesma forma, quando eu olho e ele está me mandando fazer algo e eu entendo: isso é contrário a Deus, isso é o mau testemunho do Evangelho, o mau testemunho de Cristo, eu decido:
Não vou obedecer. Por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre. Nota, como eu falei lá no começo, as sementes do fim da escravidão acontecem aqui, já no Novo Testamento. Nós nos sujeitamos às autoridades desse mundo, voluntariamente, sendo o melhor que nós pudermos ser, mas nunca absolutamente. Porque nós não tememos mais as consequências do que eles podem fazer contra nós. Nós não vivemos mais escravos do medo. Nós fomos transformados. Nós recebemos uma injeção de vida eterna. E nós descobrimos por quem nós fomos feitos, para o que nós fomos feitos e para onde estamos indo. E andamos agora como homens livres, se sujeitando livremente quando a gente quer, quando a gente entende que aquilo agrada a Deus, e rejeitando tudo aquilo que é contrário ao nosso Rei, da nossa nova pátria. É assim que nós vivemos. Não mais escravos dos homens, do mundo, das circunstâncias, escravos somente do nosso Deus. Servos somente do nosso Deus. Já experimentando em parte essa liberdade conquistada por Cristo para nós. Apenas esperando o dia em que nós vamos experimentar a plenitude de tudo aquilo que Ele prometeu e garantiu naquela cruz. Por fim, então, o que você faria se recebesse uma mensagem hoje dizendo assim: olha, você ganhou na Mega Sena sozinho e vai ser depositado na sua conta dia 15. Tá aqui, chegou a carta oficial. Não sei nem se chega a carta oficial, né? O que você faria se você recebesse essa mensagem hoje? Hein? O que faria, Charles? Receber essa mensagem hoje? Ia trabalhar amanhã? Ia não? A primeira coisa que eu faria era assim: olha, mas eu nem joguei, como é que eu ganhei? Alguém jogou no meu lugar? O Charles nem faz essa pergunta, por quê? Mas o que você faria? Você ainda não recebeu o dinheiro, só vai cair dia 15. Né? Mas você, ó, já... Tô rico. Né? Tô milionário. Eu não mato esse trabalho aí, não. Esses homens aqui receberam a maior de todas as notícias. Vocês já são livres. Mas por causa do Senhor, se sujeitem aos seus senhores por mais um tempo. Nós recebemos a maior de todas as notícias. Já somos santos. O Senhor já comprou a nossa vida para Ele completamente. Por que a gente já não começa a colocar em prática isso agora? Na nossa vida. Vivendo para Ele como se a gente já estivesse lá. Naquele dia. Essa mensagem. A gente desfruta em parte. Nós ainda tropeçamos, ainda caímos. Mas já devemos desfrutar dela. Completamente. O máximo que pudermos. Porque nós estamos só esperando a consumação final. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendo aqui também. Escravos estavam sujeitos a abusos, tá? Abusos. Essa era uma condição terrível. Não havia proteção de direitos. Se o senhor surrasse o seu escravo, ele não tinha polícia para quem ele ia procurar para denunciar. Não tinha boletim de ocorrência. Não tinha nada que ele pudesse fazer. Pedro, como pastor, ele está buscando aconselhar esses irmãos. A serem os melhores, os mais confiáveis, os mais benquistos, aqueles que os senhores poderiam olhar e dizer assim: eu não quero me desfazer desse homem, eu quero ele do meu lado sempre, porque eu posso confiar nele. Eu sei que tudo ele faz o melhor que ele pode fazer, o mais bem feito que ele pode fazer. Talvez isso poderia até melhorar a própria situação dele de escravidão agora, nesse momento. A gente vê um exemplo disso com José, né, no Egito. José foi vendido como escravo e era o melhor escravo que ele podia para Potifar. E Potifar diz: olha, eu coloco tudo nas tuas mãos. Tranquilidade, você tem poder sobre tudo aqui, porque eu sei quem você é, eu confio no que você faz. Agora, talvez isso poderia melhorar as condições deles. Mas nós
vivemos num cenário diferente. E essa não era a maior motivação. A motivação deles era viver assim para testemunhar do Evangelho, tá? Mas eu quero destacar apenas uma coisa aqui. Nós vivemos numa situação diferente. Nós não precisamos hoje suportar abusos de ninguém. Eu não sei em que situação você se encontra, mas você não é obrigado a ficar numa situação abusiva. Uma situação em que você é espancado, é ameaçado. Se você passa por isso, Pedro não está dizendo aqui para você, está nessa situação, continue assim. Você pode procurar ajuda, deve procurar ajuda para resolver esse problema. Pedro não está dizendo para esses escravos, se você nasceu escravo, deve continuar e aguentar tudo o que acontecer. Não, Paulo já disse que, né, se tiver a oportunidade de você sair de ser escravo, saia, né? O que Pedro apenas está dizendo é, se você está numa situação que não há nada que possa ser feito para mudar, faça o melhor que você puder fazer dentro dessa situação, para Cristo, para a glória de Deus. Tem situações que a gente não pode mudar. Estou numa situação de uma doença terminal, eu não posso mudar. O que eu faço? Faça o melhor que você puder para Deus, dentro da situação em que você está. E talvez encarar essa doença para a glória de Deus, como um crente cheio de fé e alegria em Jesus, vai ser o maior testemunho que as pessoas ao seu redor vão ver do Evangelho. Segunda coisa que eu aprendo aqui, o mundo nos observa. E qual é o principal lugar para você ser um cristão autêntico e testemunhar de Jesus? Qual é o principal lugar? Na igreja. Não. Você vai ouvir aqui, aí você está aqui, né, louvando o Senhor. Olha como ele é crente, né? O principal lugar é lá no seu dia a dia. É lá no seu trabalho. É convivendo com aquelas pessoas ali. É lá que elas vão ver quem você é, de verdade. Ninguém consegue esconder quem é por muito tempo. Uma hora as coisas aparecem. É lá que você deve ser o melhor crente que você puder ser. Porque a sua vida ali vai ser um adorno da sua mensagem do Evangelho. Ou vai ser um repelente para Cristo. Se você está lá e as pessoas olham para você e tudo que elas conseguem ver é um enrolão. Falando de até crente? Aquele enrolão? Tudo que as pessoas conseguem ver é que você é alguém que só pensa em se dar bem nessa vida. Está disposto a passar por cima de tudo e todos. Se tudo que as pessoas conseguem ver é que o que importa para você, o que importa? É só conforto, é roupa de marca, é viagem. Aí você troca as coisas de Deus, você não tem compromisso nenhum, porque o que importa é estar curtindo lá e usufruindo dessas coisas. Se tudo que as pessoas conseguem ver é que você é alguém que não perde a oportunidade de contar lá aquela piada imoral com os amigos, não perde a oportunidade de mostrar o seu orgulho, de dar aquelas cantadas em que não deveria, que não perde a oportunidade ali de ser esse péssimo referencial de cristão. Vocês acham que elas vão parar para ouvir o que você tem para dizer sobre Jesus? Elas vão olhar e vão dizer, isso é uma piada. Ser crente igual a você? Que evangelho é esse que não muda a vida de ninguém? De ninguém. O mundo nos observa. E nós temos que ser crentes de verdade, onde quer que a gente esteja. Uma vez um soldado estava aprontando umas lá, levaram ele lá diante de Alexandre o Grande. Disse, olha, esse soldado aqui aprontou, e não tem o que a gente fazer, trouxemos ele aqui na presença do Senhor para o Senhor dizer o que a gente faz com ele. E o Alexandre o Grande olhou para ele e disse assim, qual é o seu nome, soldado? Ele disse, Alexandre. Então você mude de vida ou mude de nome? As duas coisas você não pode ser. Ser Alexandre e continuar vivendo desse jeito, né? Nós somos cristãos. Então a gente muda de vida. E a gente começa a viver para Cristo de verdade. Ou então a gente muda de nome. E deixa de mentir, dizendo que a gente é cristão quando a gente não é. Quando nosso coração está agarrado com qualquer coisa, menos com Cristo. O
Outra coisa, há momentos difíceis. Há momentos difíceis. E o que nós podemos fazer nesses momentos difíceis? Primeira coisa, ficar parado não vai resolver. Ficar parado muitas vezes só vai atrasar, né? Parado você não faz nada, você não resolve nada, você não muda nada. Mas o que você pode fazer é obedecer ao Senhor. Eu não estou ouvindo como é que as coisas vão mudar. Ok, continue então obedecendo ao Senhor no que você vê que Ele manda você fazer. Obedeça ao Senhor, se esforce, faça o melhor que você puder. Como esses escravos aqui, que teriam que ser os melhores escravos que eles pudessem ser. Faça o melhor que você puder ser. E confie no Senhor. Confie que pode ser que você não alcance os planos que você tinha para essa vida. Mas se você continuar lá, firme no Senhor, um dia você vai descobrir que Ele tinha planos muito melhores para você. Muito maiores para você. Ah, esse trabalho que eu estou é muito ruim, é muito difícil. Faça o melhor que você puder ser nesse trabalho. E se você não quiser ficar mais nesse trabalho, você tem uma opção. Esses irmãos aqui, os escravos aqui, não tinham uma opção. Você tem uma opção. Aí o que você faz? Aguenta firme nesse trabalho aí, enquanto você não acha outro. Ou então você sai e vai procurar outro. Mas enquanto você estiver lá, faça o melhor que você puder, como um crente que você é. Por fim, Jesus sofreu. A gente vai falar sobre isso domingo que vem. O verso 21, ele já começa, é só um spoiler, né? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu. Jesus sofreu. Ele sofreu por mim e por você. Ele sofreu por esses escravos aqui. Se Ele sofreu por mim, Ele não é digno de que eu sofra por Ele também. Eu só vou estar com Cristo quando tiver tudo bom para mim. Pronto, vá para a teologia da prosperidade. Ele é digno. Ele sofreu por mim que não merecia nada. Como eu não posso sofrer por aquele que merece tudo? Merece a minha vida por completo. Ele garantiu para mim uma eternidade que eu jamais conseguiria garantir para mim também. Por que é que eu não posso suportar o que vier pela frente por causa dele? O problema é que nós estamos vivendo um cristianismo Nutella. Nutella mesmo. Nossos irmãos ao longo da história têm passado pelas situações mais difíceis. E nós não aguentamos uma dor na unha. E nós não aguentamos uma cara feia. E nós não aguentamos abuso, assim, a pessoa abusada, né? Falando de abuso físico, não, estou falando de abuso assim, a pessoa ser ignorante com a gente. A gente não aguenta nada disso. E no final das contas a gente ainda quer dizer que é crente. O que será que você faria se você fosse um desses escravos? E Pedro dissesse para você, seja o melhor escravo que você puder ser. Eu acho que Pedro nem podia dar uma ordem dessa para nós. Porque a gente é tão Nutella, que era arriscado a gente pular fora da fé logo de uma vez. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos ajude a olhar para Jesus. Aquele que vale a pena. Aquele que vale tudo. E a gente possa então estar pronto a viver e morrer por Ele. A nos alegrar e sofrer por Ele. Se necessário for. Vamos orar nesse momento?